quinto ano, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão de história, ok? Então, vamos estar revisando aí o conteúdo, a descoberta do ouro e as revoltas nativistas. Vamos entender o que foi tudo isso. Acompanhe a prova. Então, as revoltas nativistas foi uma luta entre os nativos do Brasil contra os estrangeiros e o domínio português aí nos séculos XVII e o século XVIII. A partir do momento que eles descobriram, o ouro das Gerais, que foi um dos princípios da colonização portuguesa que se buscava no Brasil, por mais que não foi bem o que eles encontravam o ouro, encontravam especiarias, materiais preciosos, Então, no final do século XVII, eles realmente encontraram o que eles procuravam, o ouro. E esse local, como tinha muito diamante e muito ouro achado aí pelos bandeirantes paulistas, começaram a chamar de Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque era um local onde tinha muito materiais preciosos, E aí, assim ficou o nome do local, do lugar. Então, gente, a partir do momento que foi encontrado muito ouro nessa localidade, a notícia se espalhou por toda a Europa, por todo o Brasil, e assim muitas pessoas ficaram sabendo e vieram várias pessoas para extrair este ouro. E a partir do momento que várias pessoas vieram para cá, aconteceram várias revoltas, tá? Uma delas foi a revolta do Beckman. O que foi a revolta do Beckman? Foi uma revolta, contra a falta de mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravização de indígenas, defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa. Então, onde foi que aconteceu? No Maranhão. Em que ano? Em 1682. Por quê? Porque da proibição do uso de mão de obra indígena. Não é isso? Os jesuítas. Também tem um incentivo à produção de algodão e drogas do sertão. Nesse mesmo período, tiveram aí 500 escravos, africanos por ano. E os líderes dessa revolta dos Beckman eram os irmãos Beckman, que eram grandes proprietários, ricos fazendeiros, proprietários rurais, que aproveitando da ausência do governador, eles denominaram e assumiram aí essa revolta. Depois de muito tempo, eles foram enforcados, tá? Então, o governo português, ele mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e enforcou um deles, que foi Tomás Beckman. Os jesuítas, que foi o que aconteceu, retornaram à região e continuaram o seu trabalho, Agora, pessoal, vamos passando para conhecer outra revolta ainda presente nesse mesmo momento, no ano de 1711. Lembrando que a revolta do Beckman foi em 1684, Então, a Guerra dos Emboabas, que foi de 1708 até 1711, foi uma guerra, O nome Emboabas é devido às pessoas que não eram da localidade, eram pessoas forasteiras, pessoas de fora, Então, esses forasteiros eram os portugueses e contra os paulistas que estavam ali presentes no momento. O motivo que levou a essa guerra foi porque os paulistas, que já estavam ali, as bandeiras paulistas, os bandeirantes, queriam o monopólio sobre a área mineradora. Então, a partir do momento que as notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais ficou espalhada pelo Brasil e pela Europa, atraíram muita gente à região para garimpar. E aí os bandeirantes paulistas que estavam presentes, acostumados a andar e minerar aquela terra, povoar, também explorar, eles chamavam os recém-chegados de emboabas, que em língua indígena significa o quê? Forasteiro. Então, apesar de dizer também que significa aves de pés cobertos de pena, por causa das voltas dos portugueses, tá bom?
E também nós tivemos outra revolta, que foi a revolta de Felipe dos Santos, ou também conhecida como a revolta de Vila Rica, que era porque aconteceu essa revolta devido a um imposto, né, que era cobrado pela produção mineradora e era contra a lei que eles tinham de 1/5, ou seja, que tinha que pagar 20% de todo o material produzido, de todo o ouro encontrado, tá? O líder era Felipe dos Santos, tá? Que depois ele foi condenado à morte. Então, em 1720, em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos, né? Na região das minas e em ouro. O ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação do ouro em pó foi proibida. Não podia mais estar aí exportando e nem circulando esse ouro como forma de pagamento. Nas casas de fundição, o ouro e todo o metal encontrado nas minas, antes de serem derretido e transformado em barras, tinha deduzida a quinta parte, ou seja, o quinto, que era uma forma de imposto pago à coroa portuguesa, que ficou conhecido como Quinto dos Infernos, tá? Essa cobrança provocou revolta nos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas de ocas e madeira, onde as pessoas carregavam o ouro escondido dentro da madeira, ok? Que ficou chamado aí como santo de pau. O que era o santo de pau oco? Era o ouro que eles carregavam escondido dentro da madeira, né? De forma contrabandeada. Então, os revoltosos foram liderados por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa, que eram os responsáveis por essa revolta, né? Chamada Revolta de Felipe dos Santos ou também a Revolta de Vila Rica. E agora, meus amores, vamos falar um pouco da Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Ela ocorreu em Pernambuco, né, nos anos de 1710 a 1711, devido à crise da economia açucareira, onde o açúcar para quem produzia era muito barato, mas para quem vendia era super caro. A comercialização do açúcar só era boa para quem comprava para revender e não para quem produzia. Então, Recife e Olinda, né, foram os responsáveis aí por essa guerra. Então, o que foi mesmo a Revolta dos Mascates, né, a Guerra dos Mascates? Foi um conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terra de engenho de Olinda e os ricos comerciantes, em geral os portugueses que moravam no Recife, tá? Que era chamado de Mascates. O conflito gerado pelo endividamento dos senhores de engenho, que tinha suas lavouras de cana-de-açúcar financiadas pelos comerciantes recifenses. Ok? Com as suas lavouras de cana-de-açúcar financiadas pelos comerciantes e com a decadência do preço de açúcar. O preço não era suficiente nem para pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos, tá bom? Então, assim, veio a Revolta dos Mascates, que foi contra aí Recife, né? E agora, pessoal, vamos estar passando para falar um pouco sobre os mascates, um resumo em geral, né? Então, a Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711, Olinda tinha os senhores de engenho e Recife tinha os comerciantes, né? Que eram os mascates, era turco de prestação. Então, houve a crise econômica da região, que foi a crise do açúcar. O Recife cobrava altos empréstimos a Olinda. Em 1710, Olinda vira uma vila e sede da capitania. A revolta dos senhores de engenho invadem Recife, né? A crise terminou com a anistia dos envolvidos e a mudança da capital para Recife. E aqui tem um belo resumo
sobre a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos, que foi em 1720, né? Aconteceu na Vila Rica, que é chamado também de Ouro Preto, Minas Gerais. O líder era Filipe dos Santos Freire. O nome da revolta é o nome da pessoa que comandava. E as causas foi a criação das casas de fundição e a insatisfação com preços e as taxas pagas, né? Do 1/5, onde tudo que eles produziam, 20%, deveria ser para Portugal. Exigências que eles tinham sobre a redução de vários tributos, diminuição das custas processuais, abolição do monopólio comercial do gado, fumo, aguardente e sal, e fim das casas de fundição. 14 de julho, reação portuguesa, inúmeras prisões. Felipe dos Santos ele foi condenado à morte, que era o responsável, né? E o desmembramento da região de Minas Gerais, da capitania de São Paulo. E aqui tem um grande resumo sobre as revoltas nativistas. Quais foram mesmo as revoltas nativistas? A revolta do Beckman, a Guerra dos Emboabas e a Guerra dos Mascates, além de Vila Rica. Onde aconteceu a revolta do Beckman? No Maranhão. Quando? Em 1684. Quem contra quem? A CIA do Comércio de Maranhão vezes os latifundiários. E qual foi o motivo? O monopólio, né, da Companhia de Jesus. A Guerra dos Emboabas foi em 1709 a 1711. Aonde aconteceu a Guerra dos Emboabas? Em Minas Gerais. Quem era um contra o outro? Os garimpeiros paulistas, que foram os bandeirantes que estavam já na mineração, e os garimpeiros e comerciantes forasteiros que souberam que tinha essa mina de ouro e vieram para cá. E os motivos básicos eram a disputa nas áreas de mineração, onde tinha o ouro descoberto, né? E a Guerra dos Mascates foi de 1710 a 1711, aconteceu em Pernambuco. Quem participou foi o senhor de engenho de Olinda contra os grandes comerciantes de Recife. Por quê? Porque da criação da Câmara Municipal em Recife. Agora, meus amores, vocês vão para um pequeno intervalo, ok? Para depois a gente passar para uma aula de português, língua portuguesa. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando os pronomes, não é isso? Vocês sabem que pronomes são palavras que servem para substituir um nome. Quando eu digo você, estou substituindo o nome de uma pessoa, não é? Então, nós já vimos os pronomes de tratamento, os pronomes possessivos, e agora a gente vai estar relembrando, né, para vocês os pronomes demonstrativos, ou seja, a prova vai estar apresentando para vocês os pronomes demonstrativos. Então, pessoal, vamos ver que os pronomes demonstrativos são aqueles, né, utilizados para demonstrar proximidade, distância, tempo e etc. Observe a frase. Esta aqui é a minha bicicleta. A palavra esta, que está aí de vermelho, é um pronome demonstrativo, tá? Veja que o esta indica uma distância perto, tá? Agora, essa é a sua bicicleta. Veja que essa está indicando distância. Veja agora, aquela é a bicicleta do João. Também está indicando uma distância, ok? Então, os pronomes demonstrativos são, na primeira pessoa, o este ou esta, o estes, estas e isto. Vocês estudaram, né, que a pessoa, o singular, o plural, né, se ele varia em feminino ou masculino. Então, este está no singular, ele está no masculino. Esta está no feminino e está no singular. Mas quando eu tenho estas, ela está na primeira pessoa, está no plural
e está no feminino, ok? Na segunda pessoa eu tenho esse, essa, esses, essas, isso. Na terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Veja que isto e isso, eles são invariáveis. O que é invariáveis? Eles não vão para o plural, ok? Veja outro exemplo. Este país fica na Europa. E aquele? Então, o aquele é um pronome demonstrativo porque substitui o nome país e refere à sua posição em relação aos meninos. Eles estão estudando aí, estão olhando no globo. Veja aqui a frase. Ó. Este caminho é perigoso. Olha, o que é aquilo? Então, este é um pronome demonstrativo que está acompanhando o substantivo caminho. E aquilo também é um pronome demonstrativo que está substituindo o nome de um substantivo, né? E aquilo poderia ser um bicho, um jacaré, uma onça, um objeto, ok? Os pronomes, como a Pro falou para vocês, eles podem ser variáveis quando ele vai para o plural ou invariáveis quando ele não muda, ele só vive no singular. Então, o este, esse, aquele, outro, mesmo e tal, eles são o quê? Variáveis, porque eles vão para o plural. Agora, lembrando que aqui os demonstrativos são este, esse e aquele, tá? Que são os variáveis, este e esse está no masculino, esta e essa está no feminino. Já isto, isso e aquilo são invariáveis, eles não vão para o plural, tá bem? E são também aquilo, isso e isto, eles são pronomes demonstrativos, eles demonstram distância, proximidade. Veja aqui que a Pro trouxe uma atividade para vocês. Ó. Transcreva os pronomes demonstrativos das frases. Aprecio este queijo, mas detesto aquele. Então, veja que aqui nós temos dois pronomes, né, demonstrativos, este e aquele. Que cor da parede preferes? Esta ou aquela? Temos dois pronomes, esta e aquela. Essa pintura agrada-te? Essa pintura agrada-te? E as outras? Então, temos aí esta e outras, né? Esses são todos meus amigos. Esses são os pronomes demonstrativos. Isso não vale o dinheiro que pedes, tá? Também é um pronome demonstrativo. Agora, meus amores, então, gente, preste atenção nessa dica aqui da Pro. A Pro mencionou para vocês no caderno, né? Pediu que vocês tivessem atenção ali naquele momento, mas vai estar repetindo aqui na aula de novo. A gente usa vossa quando a pessoa que você está falando, né, está próximo a você. Quando você estiver falando diretamente com a pessoa em questão, aí você usa vossa. Por exemplo, se você estivesse frente a frente com o Papa, aí você diz a ele, vossa santidade. Mas quando você não está falando diretamente com a pessoa, você usa sua santidade, porque ele está distante, ok? Então, você poderia dizer assim, sua santidade, quando voltará ao Brasil? Ok? Compreendeu? Então, usa vossa quando você está falando diretamente com a pessoa, frente a frente, ok? E usa sua quando você não está perto dessa pessoa, quando você não está falando diretamente com esta pessoa, ok? Agora, meus amores, vamos passando para os pronomes possessivos. Nós também já estudamos pronome possessivo, nós vimos o que é um pronome possessivo, a pessoa, o gênero, o número que ele ocupa em uma frase, tá? Então, os pronomes possessivos, eles indicam individualmente uma posse, não é? Por exemplo, minha mãe quebrou o carro na avenida.
Quando eu digo minha, né, é uma posse, indica posse, não é? Este lápis é meu, é meu. Então, a palavra minha, ela está no singular, é o número. O gênero feminino. É a pessoa, primeira pessoa. Minha está concordando com o substantivo mãe, ok? Nossas mães foram ao shopping juntas. Nossas é o pronome possessivo. Ele está na primeira pessoa do plural, tá? Também ele está no plural, que a Pro já falou. Ele está no feminino e ele está concordando com a palavra mãe, que é um substantivo, tá? Nossas mães. Quem foi ao shopping? Nossas mães, tá? Veja aqui outras frases, ó. Esta mochila é tua. Joguei que era a minha. São iguais. Então, veja que tua é o pronome possessivo, né? Que está indicando que está perto. Minha também é o pronome possessivo, que indica, está aí, minha na primeira pessoa, tua na segunda pessoa. Veja aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. A sequência dos nomes, ela ocupa as pessoas de cada lado, tá? Singular, plural, singular e plural. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Um possuidor. Então, meu, singular, plural, meus, singular, minha e plural feminino, minhas. Teu, teus, tua e tuas. Seu, seus, sua e suas. Isso aí são da primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Do singular. Agora vamos para nosso, vosso e seu, tá? Então, nosso, nossos, nossa e nossa. Vosso, vossos, vossa e vossas. Seu, seus, sua e suas, tá? Grave bastante essa regrinha que para vocês fazer o caderno, vai ter umas frases que você vai precisar usar isso aqui. Então, os pronomes possessivos, ele indica a posse em relação às pessoas do discurso. Concorda em gênero e número com a coisa possuída. Veja que lá você viu que o meu caderno, minha caneta. Então, isso é o gênero. Quando fala número, é singular e plural. Por exemplo, minha caneta, minhas canetas, tá? Jussara chegou com seu filho. Jussara chegou com suas filhas. Então, veja que aí é o gênero. Agora, fique ligado nessa dica agora, ó. Deve-se evitar o pronome possessivo quando se refere à parte do corpo. Por exemplo, estou com dor na nuca. A nuca está comigo. Por que eu tenho que falar estou com dor na minha nuca? Se é minha, não precisa. Então, estou com dor na nuca, estou com dor no braço, estou com dor no pé, estou com dor de cabeça, ok? Não usa o pronome possessivo, não. E agora, meus amores, vamos para o nosso diário, tá? Caderno de língua portuguesa, estudar matemática, os divisores e o MMC. E um bom final de semana para todos vocês. Não esqueça de estudar, ok? Qualquer dúvida é só chamar a Pro. Beijão, fiquem com Deus.